Então, depois de colocadas essas informações, vamos ver algumas visões da questão. O Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que esteve aqui no Brasil recentemente, apresentando o seu documentário sobre mudanças climáticas, que se chama Uma Verdade Inconveniente, diz o seguinte: nós vivemos uma emergência planetária. Não podemos perder tempo. O Rick Sammons, que é presidente do Fórum Econômico de Davos, portanto um economista, um homem conservador que lida com bancos, com grandes empresas, diz o seguinte: nós estamos 15 anos atrasados. O Carlos Nobre, que é o principal estudioso de mudanças climáticas no Brasil, que é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz o seguinte: não dá para parar a velocidade, não dá para parar tudo. A velocidade já é muito grande, a velocidade do que está acontecendo. Talvez dê para diminuir a velocidade se nós nos empenharmos muito. Também, agora, durante a reunião da Convenção do Clima em Nairobi, foi muito discutido um relatório que saiu poucos dias antes e que muda a natureza da discussão. É um relatório que foi coordenado pelo ex-economista-chefe do Banco Mundial, Sir Nicholas Stern. Portanto, mais uma vez, não é nem uma visão de cientista, nem de ambientalista, de um economista de uma instituição conservadora como é o Banco Mundial, que diz o seguinte: as mudanças climáticas podem produzir a pior recessão econômica da história da humanidade. Ela pode significar uma perda de 20% do produto bruto mundial. Nós temos muito pouco tempo para enfrentar essa questão e precisamos aplicar nisso 1% do produto mundial a cada ano. 1% do produto mundial a cada ano significariam perto de 600 bilhões de dólares para enfrentar essas questões a cada ano. Na semana passada, James Hansen, que é um físico muito conceituado, que dirige o Instituto Goddard para Estudos Espaciais, que é da NASA, nos Estados Unidos, disse o seguinte: nós temos 10 anos para enfrentar essa questão, não mais. Em relação aos padrões de produção e consumo, a situação também é muito séria. O relatório Planeta Vivo, que o WWF faz a cada 3 ou 4 anos e que tenta avaliar o que ele chama de a pegada ecológica da espécie humana, mostrou isso. O consumo no mundo hoje já está 25% além da capacidade de reposição do planeta. Essa pegada ecológica triplicou desde 1961, ou seja, em menos de 50 anos ela triplicou. Em meio século para frente, a exigência humana sobre a natureza, mantidos os padrões atuais, será 2 vezes superior à capacidade de produção da biosfera. Mesmo o Brasil, um país que tem uma chamada reserva ecológica grande, o Brasil já tem um consumo acima da capacidade média do planeta. O Brasil, essa capacidade média é avaliada em termos de hectares necessários para atender a produção de uma pessoa. A disponibilidade no planeta é de 1,8 hectare por pessoa. O Brasil já está com um consumo de 2,1 hectares. Para complicar ainda mais essa questão dos padrões de consumo, é preciso relembrar os relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que diz o seguinte:
Hoje, 80% da produção e do consumo no mundo estão concentrados nos países industrializados que têm menos de 20% da população. 80% da produção e consumo, 20%, menos de 20% da população. Dizem esses relatórios do PNUD que se todas as pessoas no mundo consumissem como norte-americanos, europeus ou japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas como a Terra para atender, que evidentemente não estão disponíveis. A concentração de renda no mundo, segundo esses relatórios do PNUD, é uma brutalidade. As 3 pessoas mais ricas do mundo, juntas, elas têm tanto quanto o produto bruto anual dos 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. 3 pessoas têm tanto quanto isso aí. 250 e poucas pessoas que têm cada uma delas ativos superiores a $1 bilhão, juntas, essas 250 e poucas pessoas têm o equivalente à renda de 45%, renda anual de 45% da humanidade. 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, que são exatamente as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no mundo, 45% da população. Agora, esse quadro da concentração, da produção, do consumo e da renda, ele, de certa forma, se repete em cada país, inclusive no Brasil. No Brasil, eu não preciso repetir aqui as estatísticas sobre a concentração da renda, que são brutais. Nós temos pelo menos 30% da população brasileira abaixo da linha da pobreza. Agora, no mundo, isto também acontece no momento em que nós temos mais de 800 milhões de pessoas que passam fome, e nós temos 2 bilhões e meio, quase 2.600, abaixo da linha de pobreza. O curioso é que nós temos 800 bilhões com fome e temos 1 bilhão e 100 milhões de obesos, né, que consomem excessivamente. Talvez alguém possa dizer, se perguntar, como vê tanto nos jornais e em tantas discussões, mas será que a solução para isso tudo não é o crescimento econômico, não é o país ter prosperidade, o país distribuir mais renda para as suas pessoas e com esse crescimento? O Edward Wilson, que é considerado o Papa da biodiversidade, a pessoa que mais sabe de biodiversidade no mundo, faz uma conta interessante. Ele diz o seguinte: vamos admitir que crescimento econômico seja a solução para os problemas do mundo. E vamos admitir que o mundo cresça 3% ao ano, que é um crescimento modesto, né? Quando fala em crescer 3% no Brasil, todo mundo fica indignado. Então, mas vamos admitir que cresça 3%. O produto bruto mundial hoje está aí por volta de 50 trilhões de dólares anuais. Se ele crescer 3% ao ano, nós chegaremos a 2050 com um produto mundial da ordem de 150 e poucos trilhões de dólares. E aí diz o Edward Wilson, não chegaremos. Não há recursos naturais e serviços naturais capazes de sustentar um crescimento como esse. Por esse caminho, nós não só não conseguiremos atingir o objetivo, como vamos exaurir o nosso planeta.